Sejam muito bem-vindos ao podcast da Long Vision Entre Reuniões. Aqui a gente bate papos transformadores porque a gente acredita que toda mudança começa com uma boa conversa. Eu sou Renata Moreno, eu sou sócia, uma entusiasta do comportamento. E aqui a gente vai falar sobre liderança, comunicação, performance, com um papo leve e profundo. Hoje eu tenho aqui comigo Dani Reis. A Dani, ela é bióloga de formação, professora de yoga e fundadora do Gaia Bem-Estar, que já está com 21 anos de existência. Fez formação profissional em yoga em Nova York, Califórnia, Brasil e Índia, alcançando a qualificação máxima pela Yoga Alliance, instituição internacional que reconhece e atende às exigências de formação profissional. O Gaia Bem-Estar é a maior empresa do segmento em Curitiba e uma das maiores do Brasil. Atualmente tem 5 unidades, sendo 3 em Curitiba, 1 em Florianópolis e o primeiro Wellness Club do Brasil, fundado em 2024. Recebeu diversos prêmios internacionais desde 2019, incluindo a melhor experiência de yoga do mundo por 3 anos. Uau, parabéns, Dani. Obrigada por aceitar o nosso convite para esse papo aqui hoje. Oi, Rê. Eu que agradeço essa oportunidade de bater esse papo sobre saúde mental, liderança, que tem tudo a ver com a minha própria experiência de vida e com o match de vocês. Com certeza. E eu já quero começar com a tua experiência, porque aqui no teu currículo eu já vi que você é formada em biologia. E aí vem a yoga na tua vida e você vai para Nova York fazer uma formação. Conta pra gente como é que foi essa transição, como é que isso começou? Bom, na verdade o yoga apareceu na minha vida antes ainda da faculdade, justamente naquela época de cursinho, 18 anos, aquela dúvida de como o mundo vai seguir, como o seu mundo vai seguir, e desde muito cedo o yoga me ensinou algo que até hoje eu carrego, que é essa construção de uma intimidade com você. Então é essa capacidade de você olhar para você, parar por alguns instantes e colocar em perspectiva emoções, pensamentos, sensações, foi transformando muito a maneira como eu enxergo o mundo. Eu fiz a biologia, eu uso a biologia dentro da minha gestão como um todo, mas o yoga, ele ganhou seu espaço no meu coração. Eu já era professora de yoga quando eu decidi ir para Nova York, justamente para ir em busca de um lugar que me trouxesse essa qualificação profissional, de ver o yoga também como uma profissão. E lá eu aprendi muito sobre o yoga e também aprendi muito sobre a gestão de ambientes de bem-estar, né, de estúdios de bem-estar, e foi em 2007, né, bastante tempo atrás, e desde então eu acompanho a evolução do wellness dentro de Nova York desde 2007 até hoje, justamente como um prenúncio do que vai vir para o mundo inteiro. Que legal, excelente. E hoje, né, olhando também a trajetória do Gaia, né, do Instituto Gaia, vocês iniciaram 21 anos atrás, me ajuda lá. Foi 2004. 2004. E hoje vocês têm 5 unidades, tem um Wellness Club, tem esses prêmios internacionais. Então, como é que foi crescendo em você essa vontade de ser a líder de um movimento desse, né, de bem-estar aqui no Brasil? Acho que quando a gente começa qualquer sonho, ele tenta curar alguma ferida interna, né? E a partir do momento em que você percebe que a maneira de você curar a sua ferida transforma a vida de outras pessoas, isso se transforma numa missão ainda mais potente. Então, a missão do Gaia é fazer com que o outro reconheça a beleza e o melhor dentro dele. E a partir daí, ao longo desses 21 anos, a gente foi sendo capaz de transformar a vida das pessoas, oferecendo esse carinho, esse estado de presença, esse cuidado no atendimento. E é esse reflexo de algo que eu, desde o início, sempre quis oferecer, que fez com que o Gaia fosse se transformando numa referência. E mesmo eu tendo saído da biologia, e enfim, não sou formada em nada de gestão, tive que correr atrás de aprender como gerenciar um negócio e como crescer a partir daí.
E justamente porque eu não acho que por ser algo de bem-estar a gente precise ficar de uma maneira não muito estruturada, eu encontrei as ferramentas de gestão do mundo moderno, ferramentas de gestão ágil, né? Sistema Toyota de gestão, melhoria contínua, quer dizer, informações que são do meio corporativo e eu trouxe para o meio do bem-estar, e é isso que faz com que a gente seja capaz de ter essa visão de longo prazo, de crescimento e de construção, mesmo trabalhando com uma coisa que parece tão sutil e pouco estruturada dentro do mercado brasileiro. E o Brasil acho que não é o seu único alvo, né, Dani? Você tem um objetivo de crescer para além do Brasil, aí na América Latina. Como é que você está conduzindo essa mentalidade de crescimento dentro do Instituto Gaia? Eu acho que a mentalidade de crescimento vem justamente dessa vontade de impactar mais pessoas. O yoga é uma ferramenta tão poderosa de transformar a vida das pessoas e o relacionamento que elas têm com elas mesmas, que é essa vontade que a gente tem de expandir a América Latina, Portugal até também, pensando na proximidade da língua, né? Mas é muito mais essa missão de ser capaz de impactar positivamente as pessoas e de elas levarem essa energia desse autoconhecimento e dessa intimidade para outras pessoas, para a sua vida como um todo. A gente fala bastante em autocuidado, principalmente quando a gente olha para o ambiente corporativo, que é um ambiente de extrema pressão, metas, muitas pessoas, e na liderança tem muitas coisas envolvidas ali com relação à cobrança, feedback, a pressão que vem de cima, a pressão que está embaixo. Me diz hoje, olhando os benefícios do yoga, né? Como é que ele poderia ajudar uma pessoa que está nessa posição de liderança e que pode estar se sentindo até um pouco sufocado com tudo isso que está acontecendo? Renata, eu acho que existe uma coisa engraçada do yoga, que às vezes as pessoas que nunca praticaram, elas olham o yoga e elas não conseguem exatamente entender como aquilo pode me ajudar. Elas pensam, como é que um pé atrás da cabeça vai me ajudar a ficar mais tranquilo no ambiente de trabalho? E a verdade é que o yoga não tem nada a ver sobre o pé atrás da cabeça. O yoga trazendo essa ferramenta de autoconhecimento, de intimidade, de autoobservação, de percepção do que está acontecendo internamente. Quer dizer, mais do que eu não conseguir colocar o pé atrás da cabeça, é como eu lido com a frustração, ou com a vitória, ou com o progresso de conseguir ou não colocar um pé atrás da cabeça. Então, eu acho que a beleza do yoga, que às vezes é um pouco, não exatamente contraintuitiva, mas, acima de tudo, mal acessada pelas pessoas que não praticam. A gente vê o yoga como uma ferramenta de alongamento. E a ferramenta de alongamento, e o alongamento é uma ferramenta para o autoconhecimento. Então, o yoga vai te oferecer, na minha concepção, duas ferramentas que podem ser usadas para todo o seu ambiente de vida. Um é a capacidade de respirar. A respiração é algo natural que a gente faz, é claro, a gente não para de respirar. Mas à medida em que a gente consegue diminuir nossa frequência respiratória, a gente consegue influenciar até mesmo a liberação de hormônios dentro do nosso corpo. Quando a gente respira mais devagar, o nível de cortisol desce, cortisol e adrenalina descem e a gente é capaz de ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, por exemplo, que é o sistema de calma. Então, no geral, a gente nem percebe que a gente está respirando. A gente tem uma respiraçãozinha ali. O yoga, no meio daqueles movimentos em que você inspira e ergue os braços e exala, ele vai estendendo a sua respiração. E isso ajuda a você rapidamente fazer ativações no seu sistema nervoso parasimpático. A partir do momento em que você aprende a respirar, você leva essa ferramenta que é super simples para toda a sua vida. Às vezes, um momento antes da reunião, em que você está um pouco tensa, que você está numa situação de embate, você pode parar por alguns instantes e
pouco tempo, 2, 3 minutinhos em que você respire mais longo e profundo, você já muda a informação do seu cérebro. Ele já deixa de imaginar que você está numa situação de estresse, de luta ou fuga, e passa a entrar num outro momento. E isso traz você para o aqui e agora. Então, essas poucas respirações trazem você para o momento presente. E essa é uma ferramenta extremamente simples, fácil de ser usada, e você pode usar ela quantas vezes você quiser. E a outra ferramenta é essa capacidade de, através do corpo, você ir criando essa percepção sobre frustrações, sobre, nossa, isso daqui eu faço muito bem. Nossa, mas aqui me parece que é só um ego falando. E daí em seguida vem um desafio de uma outra postura. Isso daqui eu já não gosto mais. Mas como é que eu lido com essa frustração de essa outra postura não ser exatamente como eu quero? Então, o yoga não é uma prática de malabarismo. Ela é uma prática de percepção. E a gente usa o nosso corpo físico, que é onde estão os nossos sentidos, para que a gente construa essa intimidade. Então, eu acredito muito nessas duas percepções pequenas. E, por fim, claro, a meditação, óbvio, não como uma frase meio clichê de que, quando você medita, você para de pensar. Não é exatamente isso, mas, de novo, é esse ato de olhar para si em perspectiva. Quando você consegue falar, nossa, hoje a coisa está difícil aqui dentro. Isso é importante, porque você entende que você não é essa coisa difícil, que você não é essa emoção, que essa é uma emoção e que essa emoção é passageira. E daí você fala, nossa, hoje tem tristeza aqui dentro, mas amanhã já não tem mais. Então é essa percepção, esse aprendizado sobre a transitoriedade das emoções, que é algo que no yoga a gente vai aprendendo de uma maneira quase que imperceptível, que faz com que cada vez mais a gente se sinta dono do nosso momento presente. Ouvindo você falar, Dani, me lembrou muito o posicionamento budista da impermanência, né? As coisas elas são impermanentes e esse desapego às coisas que acontecem, às emoções. Então, às vezes você está ali ou numa reunião, ou você está dentro do teu escritório, você recebeu um e-mail e você se apega àquilo que veio e vem a emoção, que pode ser uma emoção de raiva, de ansiedade, de frustração. E muitas vezes a gente se apega e não deixa isso ir embora. E aí a respiração fica curta, como você trouxe, aquilo já desencadeia uma comunicação mais agressiva, de repente, com outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, né? Então, meditar, não só meditar, mas a presença em estar atento ao corpo também ajuda a identificar essas emoções, né? Exato, é esse estado de presença. Sabe que o yoga e o budismo são bem conectados, né? Então, esse estado de presença que você vai construindo aos poucos, ele é importante, porque hoje em dia a gente cria um pouco de confusão. Quando a gente fala de bem-estar corporativo, e não só corporativo, mas no nosso dia a dia, a gente às vezes confunde algo que se chama positividade tóxica. Aquela percepção de que eu sempre tô bem, imagina, tá tudo bem, de sempre querer ver uma coisa boa de uma situação em que tá triste. E isso não é bom. Por quê? Porque a gente abafa as nossas emoções. E mais do que a gente acreditar de que a gente só tem emoções boas dentro de nós, o que a gente precisa é ter essa tranquilidade de entender que existem dias bons e dias ruins, de que existem emoções boas e emoções ruins, e do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Então, quando a gente tem essa capacidade de perceber isso, a gente consegue ter um pouco mais de conforto no desconforto. Porque eu olho esse desconforto e falo, está desconfortável. Pois é. É isso que eu tenho hoje. Hoje eu estou desconfortável, hoje eu estou irritada, briguei com alguém, hoje eu estou triste, hoje eu estou excitada, pensando em alguma coisa boa que vai acontecer, e amanhã vai ser um dia diferente. Então, muito mais do que a gente ficar só validando, entre aspas, as boas emoções, a gente precisa ser capaz, e é um treinamento, de a gente abraçar todas as nossas emoções. Porque quando a gente senta com a emoção do nosso lado
E ela pode passar aqui, às vezes, alguns dias do nosso lado. A gente fala, senta aqui comigo. E aos poucos ela vai embora. É a sensação da qualidade da impermanência delas que faz com que a gente fique tranquilo. Não é a sensação de, eu brinco, de a gente virar um chuchu, de que a gente não reage mais. Ah, e alguma coisa ruim aconteceu. Ah, pois é. Não é isso que a gente espera. Essa sensação de tranquilidade é saber, é o contentamento de saber de que mesmo esse desconforto vai passar. Exato. E ter essa presença de estar atento ao que está acontecendo no corpo e nas emoções, ela pode até desencadear uma mudança uma reeducação de hábitos nessa pessoa, tanto alimentares quanto hábitos de vida. Você já presenciou esse tipo de mudança nos seus alunos? Com certeza, porque eu conheço muitos alunos que pararam de tomar remédios de tarja preta, pararam de ter insônia, né, de ter crises de ansiedade, coisas desse tipo. E eu não gosto de colocar o yoga como uma ferramenta que salva todo mundo, não, faça tudo. Porque não é que é isso, ele não é uma ferramenta milagrosa, ele só te coloca em contato com você. E às vezes o início não é fácil. Muitas pessoas não têm como um bom amigo a si mesmo, né? Então, às vezes, sentar do seu próprio lado, ver a sua própria dor não é confortável, mas isso traz autorresponsabilidade. Porque a partir do momento em que eu posso ver uma dor ou um desconforto, eu percebo de que eu tenho que fazer decisões diferentes para que isso mude. Então, isso também é muito importante dentro de um processo de liderança ou, enfim, na vida como um todo, porque a gente consegue, aos poucos, se autorresponsabilizar mais ou responsabilizar os nossos liderados pelas tomadas de decisões deles. Muitas vezes o líder, a gente vê o nosso liderado ali que está sofrendo, que está reclamando, que tá se sentindo sobrecarregado e tudo mais, mas essa pessoa também não parou para se observar e para entender o que de fato está acontecendo. E daí, quando eu tomo consciência das sensações e do que de fato está acontecendo, eu me permito tomar uma decisão mais consciente, mesmo que seja uma decisão difícil de ser tomada ou não exatamente a melhor decisão para o contexto de outras pessoas, mas a gente volta para um lugar de autorresponsabilidade das nossas decisões, que é extremamente importante. Com certeza. Falando agora em números, né, em dados, hoje, quantos % do seu público são mulheres e homens? Bom, o Gaia trabalha com práticas de yoga e também trabalha com spa urbano, com massagens de relaxamento e tudo mais. No caso do yoga, 80% do nosso público é feminino, que é um número do Ocidente como um todo, né? Um número mundial. Do Ocidente, 80% das pessoas que praticam yoga são mulheres, porque as mulheres tendem a ter mais interesse em se conhecer mais. Mas dos 20% do público masculino, a grande maioria são de líderes ou de homens que enfrentam tomadas de decisão, justamente porque eles conseguem perceber essa qualidade de estar mais presentes em si mesmo e como isso afeta a sua produtividade, as suas entregas. Perfeito. Quando você trouxe, né, os benefícios, se a gente for se elencar os benefícios aqui para quando seja homem, mulher, líder, qualquer pessoa que pratique o yoga, você mencionou a questão de conhecer as suas próprias emoções. Eu sou aluna do Gaia desde 2009, conheço já o Gaia, sou fã demais assim do teu trabalho e do yoga que você trouxe para o Brasil. E eu me lembro que eu me sentia muito frustrada nas primeiras aulas por não ter o alongamento que na minha cabeça era o ideal para aquele momento naquela aula. E eu tinha que lidar com essa conversa interna que acontecia durante toda a aula. E eu saía da aula exausta e eu ficava tentando entender, mas por que eu estou saindo tão cansada? Então, realmente foi um processo de despertar, de começar a prestar atenção nessa conversa interna que acontecia durante a aula e que acontece o dia todo, porque a gente conversa com a gente
o tempo todo. E a forma como a gente conversa com a gente também é crucial para como que o nosso corpo vai lidar com essa emoção, né? Então tinha uma rigidez ali de tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você percebe isso também nos alunos ali do Gaia? Essa percepção que você trouxe é engraçada porque, infelizmente, essa é uma realidade, né? O yoga, como uma ferramenta de marketing, ele se transformou no quê? Em imagens perfeitas, de mulheres flexíveis, criando posturas inimagináveis. E a gente acha que o yoga é isso. E, na verdade, essa é uma expressão do yoga, né? Como eu falei para você no início, é através do corpo físico que a gente experiencia a nossa realidade interna. O corpo é uma ferramenta. E algumas pessoas vão ter que lidar com as suas frustrações e o seu ego inflado de serem muito flexíveis. Outras pessoas vão ter que lidar com as suas frustrações de serem pessoas mais rígidas fisicamente. Independente de qual seja a sua habilidade, os dois estarão contando histórias mentais e estarão construindo essas narrativas. Então, eu costumo falar, bom, se você não é flexível, essa é uma ótima razão para você começar a fazer yoga, para você se tornar flexível. Mas a flexibilidade do corpo, ela também é uma flexibilidade da mente. É essa nossa capacidade de esticar um pouco mais as nossas fronteiras do desconforto, de permanência em situações em que fala, meu Deus do céu, mas o que esse pé está fazendo aqui? E eu não estou nem falando de um pé atrás da cabeça, estou criando uma imagem aqui. Isso também nos prepara para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque isso ativa regiões específicas do cérebro de se contentar em situações de desconforto. Por quê? Porque a gente sabe que esse desconforto acaba, a gente sabe que esse desconforto tem fim. Às vezes a gente quer ficar 1 minuto numa postura e a gente está lá naquele sofrimento, mas a gente pensa, não, mas esse 1 minuto acaba. Ele tem um momento de falar, pronto, ele acabou. Então, isso acontece, é natural que a nossa mente conte histórias pra gente. E quando a gente começa a meditar, o grande aprendizado é a gente entender de que a mente não somos nós. Eu brinco de que ela é uma funcionária sua, você paga muito bem para ela. Ela faz o que precisa fazer e o trabalho dela é pensar, é gerar desejos, necessidades, irritações. Essa é a função dela. O que a gente precisa aprender é entender que você não é aquilo, que você pode falar, nossa, mas essa mente hoje está enlouquecida aqui dentro. Não é você que está enlouquecida, é a mente que está enlouquecida. Então, quanto mais a gente para ouvir as nossas histórias, as nossas próprias narrativas, e a gente vai entendendo e desfazendo esse nó, a gente é capaz de fazer isso fora da prática do yoga, em qualquer outro lugar. E isso é quase que uma ferramenta de poder, né? Você conseguir se distanciar de uma situação no momento que ela está acontecendo para pensar melhor e vir com uma abordagem de solução ou de conciliação ou de colaboração e não de agressividade dentro daquele processo. Perfeito, porque no nosso dia a dia, quando a gente não tem o autoconhecimento como uma ferramenta do nosso lado, normalmente, todos nós tendemos a ser muito reativos. E esse espaço, essa capacidade de se olhar em perspectiva e de respirar, porque a respiração também ajuda muito isso, é quase como se a gente fizesse uma pausa no mundo e eu pudesse pensar e falar como eu quero reagir a isso que está acontecendo. Mesmo que você tome uma decisão que não seja tão boa, foi uma decisão tomada. Foi uma decisão tomada, não, eu vou por esse caminho, mesmo que o caminho seja a guerra, porque atenção, às vezes a gente acha que o yoga é uma coisa muito de todo mundo paz e amor muito e zen. Tudo mais, muito zen. Não é bem verdade, mas mesmo que a escolha seja a guerra, mesmo que essa seja a escolha de você ter que enfrentar um problema de frente, ainda assim, você foi capaz de parar por alguns instantes, sair da situação, ampliar ela na sua mente e falar, esse caminho é o caminho que eu vou ter que seguir agora. E se responsabilizar por esse caminho. Perfeito. E a autorresponsabilidade que vem, mais uma vez, aí nesse processo, né?
E a autorresponsabilidade traz uma coisa muito valiosa para a liderança, que também é a vulnerabilidade. Nem sempre a gente toma as melhores decisões, mas pelo menos elas foram tomadas. Elas não foram vomitadas em alguém. Não, eu tomei. Pode não ter sido a melhor decisão, mas aí te dá também um processo de vulnerabilidade para você chegar e falar: poxa, me desculpa, não foi a melhor tomada de decisão. Mas eu tô me responsabilizando pela decisão que eu tomei. Porque daí você tá no seu poder completo, inclusive de assumir que você errou e que talvez você tenha trazido um pouco dor, desconforto para uma pessoa e lidar com isso, né? Sim. É muito interessante todo esse processo. Veja, uma prática de yoga e tudo que isso pode trazer em termos de consciência e de sabedoria para levar e conduzir o dia, e não só o dia, né, a vida, mas a influência que isso pode ter no dia de um líder, de uma pessoa que faz essa prática. Dani, quando converso com algumas pessoas sobre yoga, pessoas que não praticam, normalmente eu escuto algumas objeções com relação a isso. Vamos a elas. Uma das que eu mais escuto é assim: mas yoga é muito tranquilo, eu sou uma pessoa muito agitada, eu não vou conseguir fazer. Como é que você responderia a essa pessoa com o teu conhecimento sobre o yoga? Bom, eu concordo com esse medo, porque do mesmo jeito que a gente vendeu um pé atrás da cabeça no Instagram, a gente também vendeu uma pessoa perfeita, sentada numa postura de meditação, parada. E a primeira coisa que a gente fala é Shiva, que é um dos arquétipos criadores do yoga. Shiva brinca de que existem tantos tipos de yoga quantas pessoas existem na Terra, justamente porque existem muitas maneiras de você olhar para uma prática do yoga. E quando uma pessoa fala para mim: eu fiz yoga e não gostei, eu falo: não, você fez tal yoga e você não gostou, e tá tudo bem, porque existem diversos estilos. Existem práticas que são mais fluidas e desafiadoras fisicamente, existem práticas que são mais suaves e menos desafiadoras, mais acolhedoras, existem práticas mais paradas, existem práticas mais movimentadas, existe prática que você sua um monte, existe prática que você só tá lá relaxando. Então, não é sobre você achar que sempre o yoga é de um jeito só, mas é de você se dar a chance de experimentar estilos diferentes. E aí sim, talvez depois de experimentar alguns estilos, você possa falar: poxa, eu não gostava desse, mas agora que eu encontrei esse daqui, isso fez sentido para mim. Porque, como eu disse, o corpo físico, ele é o pano de fundo da nossa interação, do nosso trabalho de desenvolvimento. E algumas pessoas vão querer se desafiar no corpo físico e outras pessoas não vão querer tanto, vão para outros caminhos. Então, tem muito yoga para essas pessoas que acham que não funcionam para elas. Perfeito. E quais são as outras objeções que você escuta sobre praticar yoga ou meditação? Olha, normalmente eu ouço duas no geral, que é: a minha mente não para, eu não vou conseguir meditar. E essa é muito importante que a gente desmistifique, porque o processo de meditação, ele não é um processo de parada das ondas mentais, né? A meditação, ela não é exatamente isso, ela é essa capacidade de se separar de si mesmo, de colocar essa mente em perspectiva, de você entender que o processo mental, ele existe e ele acontece num fluxo incessante, mas você pode falar: ok, mente, continue aí, eu tô fazendo outra coisa. Quase como se fosse uma criança brincando do seu lado, ela tá brincando aqui e você tá escolhendo não interagir em todo momento com essa criança. Essa questão de: eu sou muito duro, sou muito travado para fazer yoga, eu não posso fazer yoga. A gente não mede, essa frase já vai estar completamente errada, mesmo assim eu vou falar. A gente não mede o sucesso da sua prática do yoga por até onde a sua mão vai no chão. Até porque não existe a lógica de sucesso, né? A gente não está praticando yoga para alcançar um lugar específico, mas é para a gente experienciar o corpo e toda essa jornada psicológica da mente. Então,
Pode ser uma pessoa que às vezes é uma pessoa mais idosa, que tem bastante limitação, ou uma pessoa que perdeu um membro do corpo, perdeu uma perna, perdeu um braço, uma pessoa que está experienciando um câncer e que vai ter muita limitação ou muita fraqueza. Então não tem a ver com qual é o seu perfil físico para você fazer, mas normalmente são essas as boas desculpas que as pessoas dão, né? Bom, vocês viram aí que já está tudo respondido, não são justificativas aí para começar a fazer a prática de yoga. E aí, Dani, voltando para o ambiente das empresas, das corporações, né? Quando a gente pensa, a gente está falando muito no individual, um líder que busca essa solução essa prática como uma solução até para se autodesenvolver, para o seu autocuidado. Se a gente pensar hoje numa corporação que acaba colocando a prática de yoga como algo do seu dia a dia, quais são os benefícios que você vislumbra que essa corporação vai conseguir adquirir fazendo essa prática com o seu corpo de funcionários? Veja, voltando lá para aquele início quando eu falei, né, basicamente desse relacionamento comigo mesmo e dessa capacidade de respirar com mais tranquilidade, só isso já transforma a vida das pessoas. Eu acho que existe uma beleza no yoga, é que com muito pouco ele já te transforma muito, né? Então, isso é uma coisa incrível, porque a gente não precisa pensar numa prática do yoga assim, precisa ser 1 hora, 1 hora e meia, precisa ser todos os dias, precisa ser com o corpo adequado, no lugar adequado. Não, ele só precisa acontecer da maneira que dá, porque o yoga vai sempre trabalhar com essa consciência de contentamento, que a gente chama em sânscrito de santosha, que é esse contentamento. Então, às vezes, nem saindo da nossa cadeira, parando em alguns momentos para respirar mais profundamente, isso já ativa o nosso sistema nervoso. Sendo uma bióloga, você perguntou no início, muitas vezes eu entrei numa crise, olhando pelo meu lado fisiológico, assim, mas que diabos o yoga faz? Será que o yoga... Eu ouço tanta gente falando o yoga mudou minha vida, mas como é que ele mudou a sua vida? Como é que ele transformou você numa pessoa melhor? Então eu comecei a pesquisar muito sobre a fisiologia do bem-estar, que eu chamo. Efetivamente, não como sensação, mas o que de fato acontece no nosso corpo. Então, como eu já falei para você, a respiração, ela é um modulador do sistema nervoso, a gente não observa isso. Quando a gente pensa em respiração, a gente pensa o quê? Sistema respiratório. A gente não faz um vínculo com o sistema nervoso, mas a respiração é um modulador do sistema nervoso. Ele consegue melhorar aumentar a atividade do sistema nervoso parasimpático, que é de calma, diminuir a atividade do sistema nervoso simpático, que é o de luta ou fuga, que é a resposta do estresse. Então veja que são coisas pequenas que acontecem dentro da prática do yoga e que fisiologicamente mudam você. Não é só uma questão de você acreditar ou não acreditar, gostar ou não gostar. Porque você pode até não gostar, mas o simples fato de você respirar devagar já muda. Muitos de nós que estamos vendo, já vimos pessoas tendo crises de pânico, por exemplo. O que acontece com a respiração dessa pessoa? E como é que a gente tira essa pessoa de uma crise do pânico? Respira fundo. Não é uma coisa quase que intuitiva? A gente fala, calma, respira. Veja que é só isso. Só respirar consegue tirar você de uma crise de pânico. Então, a prática do yoga, essa autoconsciência, esse alongamento que naturalmente vai fazer você se sentir melhor, vai tirar suas dores nas costas, vai trazer mais movimento para o seu corpo, né? Como um aspecto físico, mas lembrando dos aspectos mentais, daquela nossa diálogo interno, ele certamente traz mais estados de presença no nosso dia a dia. São poucas coisas, a gente não precisa de um programa incrível, longo, complexo, para a gente já trazer esses benefícios para o nosso dia a dia. Perfeito. E aí aumentando essa saúde mental e física também desses colaboradores, né? Que hoje é um tema tão forte aí na nossa sociedade, a questão da saúde mental e como que a gente, nas empresas, como nós somos também responsáveis por cuidar
dessas pessoas nesse sentido, né? Essa consciência, né? E também a saúde física, porque hoje mais de 50% da população mundial tem lombalgia. E a lombalgia acontece por causa de muito tempo sentado numa cadeira, com poucos alongamentos, e a gente não consegue sair desse círculo, né? De eu tenho dores e daí eu preciso ficar em casa, mas quando eu tenho dores a melhor coisa a se fazer é atividade física, mas a gente fala, ai, mas eu tô com dor, eu não consigo, e a gente acaba não saindo desse processo também. Perfeito. E Dani, o que você recomendaria para uma empresa que quer começar a incorporar essa prática no ambiente corporativo? Por onde essa pessoa, pode ser uma pessoa do RH que está buscando essa solução, por onde que ela pode começar? Eu acho que práticas de yoga, pequenas práticas de meditação ou de respiração, elas podem ser muito benéficas no ambiente corporativo, mesmo que não seja 1 hora, óbvio, né? Eu sou uma empresária, o Gaia tem 70 colaboradores, então eu também sinto as dores de uma empresa. Eu não estou aqui de um lugar de professora de yoga, né? Eu estou no lugar de uma líder de uma empresa. Então, eu acho que práticas curtas até mesmo de yoga, elas podem ser benéficas para o grupo como um todo, e trabalhos um pouco mais individualizados com líderes, né, sobre a atenção plena, sobre algumas técnicas de meditação, de respiração, podem ser também muito benéficos, porque é como se a gente juntasse os 2 pontos, né, as 2 pontas desse relacionamento tão dinâmico e ao mesmo tempo tão desafiador, que é do líder com o liderado. Né? Às vezes a gente não ser capaz de criar um canal aberto de comunicação, de não desenvolvimento tão grande de uma empatia, de esse excesso de ego, às vezes, por parte do líder, que não se abre para de fato entender o que está acontecendo no outro lugar. Então, eu acredito bastante para o líder em um trabalho um pouco mais direcionado e talvez desse lugar um pouco mais racional. Líderes tendem a ser racionais e eu sou uma pessoa extremamente irracional, então, tanto que eu fui tentar descobrir a fisiologia de algo que eu já fazia há muitos anos, né? Então, eu acho que esse é um processo bastante valioso, porque eu acho particularmente difícil a gente chegar às vezes para algumas pessoas dentro da empresa, assim, não, faça yoga que vai ser super legal. Às vezes a gente precisa trazer um pouco dessa demanda mais fisiológica, racional, de compreensão de o que serve, para que serve essa ferramenta, o que é essa ferramenta. E aí eu acho que a gente tem uma adesão muito maior dos líderes, quando eles entendem qual é o benefício real daquilo ali. Compram realmente essa ideia. Né? Exato. Dani, a gente está chegando na última pergunta. Poderia ainda continuar explorando muito mais sobre o yoga aqui com você, eu acho muito interessante. Então, quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar todos os endereços aqui embaixo para que vocês possam pesquisar e conhecer também o Instituto Gaia, conhecer as unidades que estão em Curitiba e Florianópolis. Mas, enfim, a gente vai fechar agora esse nosso papo e eu gostaria que você nos contasse que legado que você, junto com o Gaia, querem deixar para o mundo. Acho que eu quero deixar um legado de que as pessoas importam. E eu sei que parece muito clichê essa frase, mas você oferecer para essas pessoas a experiência de, em alguns momentos da vida, elas serem pessoas de verdade valiosas, eu acho muito importante. Então, tanto essa capacidade de a gente desenvolver esse senso crítico e autoconfiança na nossa tomada de decisões, que é uma coisa que muitas vezes ao longo da história as mulheres foram desacreditadas desse lugar, de a gente ter o nosso senso crítico, de a gente fazer as tomadas de decisões conscientes das nossas escolhas, já que a maior parte do meu público é um público feminino. Eu formo professores de yoga também, então eu trago muito esse peso sobre não caia na falácia de gurus tentando vender caminhos fáceis, né? Desenvolva esse senso crítico, mas como um aluno, como um ser humano, de essa pessoa se sentir acolhida, valorizada, respeitada, vista.
Eu quero que todas as vezes que você vá no Gaia, você se sinta vista, né? Você é em estado de presença, você e o Gaia também, acolhendo quem você é como um indivíduo. E é através dessa capacidade que eu quero expandir o Gaia, levando sempre esse espaço de acolhimento e de percepção, de ser capaz de ver cada uma das pessoas que estão lá dentro. Perfeito. Dani, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Foi uma delícia conversar aqui com você sobre um tema que é tão relevante, né, para nós na vida e também no ambiente corporativo, no ambiente profissional. Bom, então, esse foi o nosso episódio do Entre Reuniões com a Dani Reis. Eu espero que vocês aí tenham encontrado, assim como eu, muitas soluções para a saúde mental e também para que a gente possa se tornar mais consciente sobre as nossas emoções. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha esse pod e eu te vejo no próximo episódio.